dentro da tradição de estudos indianos, existe uma resistência, certo? A olhar essas tradições a partir de categorias assim chamadas ocidentais, certo? Pode haver perigo, sim, obviamente, né? Por exemplo, se um perigo óbvio, vamos supor, já que a gente falou sobre monoteísmo, se você tem uma visão específica do que é monoteísmo, certo? Então você pode ver o conceito de monoteísmo como uma caixazinha, uma caixa. E aí você quer entender essas tradições não ocidentais como monoteístas, ou seja, você quer encaixar, colocar essas tradições nessa caixinha. Só que elas não são monoteístas como a tradição cristã é monoteísta. Mas aí na tentativa de pegar, digamos, o Vaishnavismo e classificar como monoteísta nesse sentido tradicional, você acaba deturpando a tradição, interpretando-a à luz de certas categorias para fazer com que ela caiba nessa caixa. Então esse é o grande perigo, ok? Então é uma resistência muito grande que acaba sendo, assim, nocivo em certo sentido, porque acaba impedindo que haja certos avanços. Indo para o lado da filosofia, tá certo? Muitos filósofos, é uma tradição, é uma visão bem tradicional, essa que eu vou mencionar daqui a pouco, que muitos filósofos, e eu me incluo, aceitam que a filosofia é uma disciplina universal. Obviamente que você tem conceitos que aparecem em uma certa cultura, em um certo período de tempo, mas os problemas filosóficos, eles transcendem as culturas, os momentos históricos e assim por diante. Então nesse sentido, mesmo categorias que surgiram em um momento de tempo específico, se elas forem trabalhadas com o devido cuidado, elas podem ser, sim, ser usadas para se entender outras tradições, porque conceitos ou categorias são basicamente ferramentas. São ferramentas que nós usamos como nós bem entendemos. Então nesse sentido, eu particularmente me distancio um pouco mesmo dessa afirmação que está na introdução do livro. Eu entendo que existem perigos, mas eu vejo com certa cautela esse distanciamento, né, essa insistência de querer entender as tradições indianas apenas a partir das categorias da própria tradição. Mas veja, existem conceitos que são universais. São conceitos, chame filosófico ou não, que são universais, que aparecem em várias tradições e elas nos permitem jogar uma luz ou uma nova luz nessas tradições, entendê-las sob um outro prisma. Então, muitas vezes esse movimento que é, de certa forma, predominante nas tradições indianas, de entender ou querer entender as tradições pura e simplesmente a partir das suas próprias categorias e ver qualquer tentativa de examinar, entender ou elucidar essas tradições a partir de outras categorias, vem isso com algo próximo de um sacrilégio, ou algo próximo disso. E vale a pena, por último, para terminar a minha resposta a essa pergunta, vale por último mencionar que isso que você mencionou no início, né, eu acabei não explicando, e que talvez não faça sentido quando você lê a sinopse do livro fora de contexto, você mencionou algo como que o nosso objetivo era entender essas tradições ou conceito de Deus sob uma perspectiva da filosofia global. Não é isso? Você falou algo próximo disso. Então, existe um movimento que surgiu mais ou menos há uns 10, 15 anos, chamado filosofia global da religião, que basicamente tenta abarcar tradições não ocidentais. No entanto, abarcar e entender essas tradições a partir das mesmas categorias que as pessoas fazem filosofia, estudando cristianismo, estudando religiões africanas, o que quer que seja. Então a meu ver, se o devido cuidado ou os devidos cuidados são tomados, o que é algo muito, muito, muito fácil, eu acho que todos nós só temos a ganhar se nós usamos essas ferramentas, esses conceitos filosóficos, principalmente considerando o fato
de que, apesar dessas tradições terem surgido em um determinado contexto histórico, em um determinado local geográfico, alguma parte específica, muitas dessas tradições, inclusive o Gaudia Vaishnavismo, já transpuseram essas barreiras e se tornaram em tradições globais, por assim dizer, em um sentido muito importante do tempo. O que é um movimento natural nas religiões que crescem, que se expandem. Né? Aconteceu isso com o cristianismo. O cristianismo entrou em contato com o mundo grego. E o que é um exemplo interessante. Né? E houve um diálogo e uma fecundidade extremamente interessante, onde o cristianismo ele foi entendido a partir de várias categorias gregas, né? De um mundo pagão. Né? De tal forma que a filosofia cristã, ou a teologia filosófica do cristianismo, ela se envolveu dentro desse arcabouço, né? Dentro do que hoje a gente chama de neoplatonismo. E eu acho que o cristianismo ele cresceu do ponto de vista filosófico a partir desse encontro. Então, não vejo porque algo semelhante não possa acontecer. Agora, obviamente, tem que haver o cuidado de não deturpar as tradições. Agora, conceitos e métodos filosóficos são basicamente ferramentas que nós usamos para atingir os nossos objetivos.